Fala, iluminados! Eu sou o Beto da Ilunato. Esse é o curso de iluminação 2.0 especial quarentena, resumido, revisado. Então vem com a gente. Nós vamos falar sobre fontes luminosas. Por que a gente usa esse termo fonte luminosa? A gente está falando de lâmpadas, né, que são fontes de luz. Porém, isso aqui é uma lâmpada tradicional, uma mini dicróica. Mas hoje a gente sabe que a tecnologia LED permite formatos muito variados. Então, quando você fala de um chip de LED que não tem um formato de uma lâmpada, ele é uma fonte luminosa. Nós vamos começar explicando um pouquinho atrás as tecnologias tradicionais, explicar halógeno, fluorescente, lâmpada incandescente, as lâmpadas tradicionais, para a gente entender as características de cada um desses modelos. E hoje a gente tem sempre a versão dela em LED. Eu vou explicar as diferenças, como que a gente pode aplicar e entender o porquê que tem essas variações de LED, porquê que fala dicróica, par 20, para que serve cada uma delas, as diferenças entre elas. Então vamos começar com a mini dicróica, que é essa lâmpada que está aqui na minha mão, né? Ela é uma lâmpada de dimensões reduzidas, ela é perfeita para você fazer efeito de repetição. Por quê? Ela tem um fluxo luminoso um pouco mais baixo. Então, para você conseguir um resultado luminoso, você tem que trabalhar em quantidade. Como ela é pequenininha, ela cria uma interferência visual pequena no forro. Então, você, como tem uma porção próximas, assim, a 50 centímetros, às vezes 30 centímetros, você é uma lâmpada que tem essa dimensão reduzida. E ela serve para justamente você espalhar, né? Você quer dar um banho de luz numa parede, em um quadro grande, em uma parede que tem um revestimento diferente, que tem uma textura, que tem um tijolinho, que tem uma canjiquinha. Então é muito legal essa lâmpada, porque ela tem o facho preciso, que vai revelar essa textura. Como eu falei na aula passada, ela produz uma luz um pouco mais dura. Ela tem... Você pode usar em marcenaria, que ela é pequenininha. Agora, desmistificar esse termo dicróica. Esse termo só é usado no Brasil, é um termo popular. O nome dessa lâmpada é MR11, na nomenclatura ANSI, e na Lift CB35, porque ela tem 35 milímetros de diâmetro. O termo dicróica, o di seriam duas partículas metálicas que faz esse acabamento de vidro refletivo que ela tem. A vantagem desse vidro é que essas partículas... elas absorvem um pouquinho a carga térmica e joga o calor para trás e, logicamente, a luz para frente. Então, 2/3 do calor junto com a luz vai nesse sentido e 1/3 do calor vai no sentido inverso do facho. Porém, nós estamos falando de uma lâmpada halógena, que é uma lâmpada que tem uma eficiência de 16 a 20 lumens por watt, que esquenta bastante, que dura pouco e gasta bastante também. A gente tem hoje modelos de LED que são compatíveis para a gente fazer o mesmo efeito, mais ou menos com 36 graus, e você tem essa substituição. Então, essa foi a dicróica. A próxima lâmpada que nós vamos falar é a lâmpada dicróica propriamente, né? A lâmpada dicróica é essa que está aqui na minha mão. Ela vai ser a CB51, que é 51 milímetros de diâmetro, ou MR16. O que eu recomendo dessa questão de nomenclatura? Trabalhe com o nome dicróica, é isso que vai estar escrito na embalagem, que vai comunicar na planta. Esses nomes é importante a gente saber, principalmente quando a gente sai do Brasil, que ninguém vai entender o que é dicróica, porque isso aqui é um refletor dicróico que foi adaptado. Hoje o LED não tem o refletor dicróico e a lâmpada continua chamando dicróica porque segue as dimensões dessa lâmpada. Ela serve basicamente para uso residencial, pé direito até 2,80, um facho médio, ela não é tão dura nem tão soft, ela tem um refletor que existe aqui no trabalho, né, que dá esse facho um pouquinho mais aberto, e a gente pode trabalhar em salas, quartos, cozinhas, é a lâmpada mais comum. Quando você procura Spotlight, é o modelo que sempre vem, e você tem diversas versões de LED que vão substituir. O fluxo luminoso em torno de 450 lumens, ela é uma lâmpada originalmente de 50 watts, a de LED você vai achar de 4 a 7 watts, aí vai ter um pouquinho de diferença de fluxo. Já a mini dicróica, originalmente ela era de 35 watts, a de LED vai ser de 20 watts. Em relação agora um pouquinho de ângulo, a dicróica a gente tem variedades de ângulo, a gente tem possibilidade de 15,
24, 36 até 60 graus. E aí você pode perfeitamente iluminar um quadro. Ela não vai ter a precisão de uma R, a gente vai explicar da R. Ela vai ser extremamente mais barata do que uma AR70 ou AR111. E ela é totalmente possível para se iluminar um quadro. Então aqui a gente está dando uma sugestão, pé direito de 2,80, espaçando 90 centímetros da parede, ângulo de abertura de 90 graus e ângulo de ataque de 15 graus. Então você imagina que você tem o teto aqui e aqui você está formando um ângulo de 15 graus, que é o ideal, apesar de você poder ajustar. Lembrando que luminária embutida, você tem uma limitação bem pequena nessa orientação, senão você joga a luz para dentro do forro. Então a luminária já vai limitar isso. E outra coisa que é importante a gente perceber é que você não pode considerar que isso aqui vai fazer um facho redondo. Porque isso aqui não está pino, não está projetando a luz para o chão, ela está de forma oblíqua. Então o facho ele vai ter esse formato, não é nenhum valar, num formato meio de gota, né? E aí a gente consegue essa proporção aqui de 70 por 90 com esses espaçamentos que eu falei. Como ela não é uma lâmpada tão marcada, ela tem uma difusão nas bordas, você pode perfeitamente trabalhar, porque você não vai marcar tanto. Deixa eu pegar aqui um modelo de LED para a gente poder analisar o que acontece. Só mostrando aqui, ó, o colimador também segue essa rugosidade para a gente ter esse efeito suave, né, na luz. Então, ó, tá vendo? Aqui dá para ver legal. É suave, ela tem uma borda suave que vai permitir um pouco mais de flexibilidade, né? Porque é muito difícil você ter esse... O papel aceita tudo. Na hora que você chegar lá, a altura do quadro pode variar. Então, como que a gente calcula? A gente considera que o pé, a altura do olho média do brasileiro é 1,60. Não é a altura do brasileiro, é a altura do olho do brasileiro. E aí você vai centralizar o quadro. Só que você tem que colocar isso em função do layout, vai variar também a proporção do quadro e a gente vai tendo que fazer todo esse jogo de ajuste. Então, nesse processo de projeto de iluminação até execução de tudo isso, tem muita interferência. Por isso que essa flexibilidade ajuda muito nesse processo. Agora nós vamos falar de uma lâmpada bem aberta, que é de 60 graus. Distância da parede de 1 metro, ângulo do direcionamento de 25 graus, o ângulo de ataque. A gente consegue uma tela de 140, que é uma tela bem grande, deixa eu só conseguir indicar aqui, 1,40 m, né, por 1 metro. Por quê? É uma lâmpada com ângulo de 60 graus, uma lâmpada bem aberta. Lâmpada R70, essa lâmpada que está aqui, ela tem esse refletor, esse defletor, e aqui dentro a gente tem uma cápsula, uma lâmpada cápsula, que é essa lâmpada que está aqui. Então, essa lâmpadazinha é a mesma que estava aqui dentro da lâmpada dicróica, tá vendo? Que ela tem essa cápsulazinha. E essa daqui, sem ela, né, a gente só pegando o componente, a gente pode chamar de bipino, Alopin, que é uma marca própria da OSA, mas é muito conhecida no mercado, ou JC, que é esse pininho fino, que ela é 12 volts. Quando é com essa base mais gordinha, que é essa de girar, é GU10, ela é tensão de rede, ou 127 ou 220. E por segurança, quando é o GU4, ele é para 12 volts, precisa ter um transformador. Nós estamos falando de uma lâmpada halógena, né? Então ela tem um filamento tungstênio, como a outra. A diferença para uma lâmpada tradicional, como a gente conhece, né, incandescente, é que o gás halógeno, ele permite a restauração desse filamento quando apaga, porque esse filamento é uma resistência que os elétrons vão se chocando lá dentro, e ela tem que ser fina para criar esse atrito entre os elétrons. E, com isso, vai ocorrendo um escurecimento no bulbo, que é pequenas partículas desse filamento tungstênio vão se perdendo e escurecendo o bulbo. Isso ocorre numa lâmpada normal. A lâmpada halógena, quando você desliga, o gás halógeno reage e essas partículas metálicas voltam a ser depositadas aqui no filamento. Ela consegue ter uma expectativa de vida maior, ela permite a redução dessas medidas, então é muito usada em lumináriazinhas decorativas, arandelazinhas, lustres de cristal, que ela é bem pequenininha, e também usada nessas lâmpadas refletoras, como eu estou falando aqui da R70.
Esse defletor aqui é para criar um conforto visual. Então, ela tem um ângulo de corte muito preciso. Ela vai projetar a luz exatamente onde a gente deseja. Deixa eu mostrar aqui o efeito da lâmpada para a gente poder entender e entender melhor essa questão do ângulo de corte. Ó. Então, tem área que não está iluminada, área que está iluminada. Né? Essa área de degradê ela é bem pequena e ela é bem precisa. Você vê pela sombra da minha mão que a gente consegue uma sombra com bastante precisão. A câmera ela não tem a captação que a gente precisa para mostrar isso. Porém, com essa precisão desse ângulo de corte, a consequência é que ela não incide no olho da gente. Só vai incidir se você estiver realmente no sentido do facho dela. Aí você vai ter ofuscamento. Ela tem uma perda considerável devido a essa questão do refletor. Quando a gente fala de modelos de LED, né, que é como este modelo aqui ou este modelo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você vê a R70 ou a R111, uma porção de LEDs, ela só tem o tamanho de uma R70, mas ela não tem ótica de R70. Para ela ter ótica de R70, ela tem que ser como essa. Tem um refletor de alumínio e o defletor. Aí você vai, com o LED, conseguir uma ótica equivalente a esse modelo. Senão ela só vai fazer um retrofit, ela só vai substituir e vai ter uma ótica mais próxima de uma lâmpada para. Vamos voltar aqui na apresentação para ver a questão do ângulo de abertura. Aqui a gente está trabalhando com o modelo de 12 graus, espaçamento da parede de 90 centímetros, ângulo de ataque de 15. A gente consegue uma peça com 85 por 60, já um quadro menor. Não, Beto, mas eu quero fazer um quadro bem pequenininho, de 20 por 20. Perfeito, em vez de dar 90, você vai dar 30. Tá? Menos que 20, você não consegue ângulo de ataque e desestrutura o forro de gesso. Então é importante respeitar esse limite. E a gente vai ter lá nessas duas versões, 12 graus ou 24 graus. Tá? 24 graus a 100 centímetros, com direcionamento de 25 graus, a gente consegue fazer um quadro de 60 por 85. Lembrando que essa lâmpada é pé direito, assim, simples. Para esse cálculo, a gente considera 2,80. Conforme vai mudando, é só projetar isso no CAD, né? De forma gráfica, você consegue resolver isso de uma forma muito simples, até a forma mais simples que tem. Você calculando o cosseno pelo triângulo, né? Você também consegue calcular esses fachos. Agora nós vamos falar da R111, que é a versão dela para pé direito duplo. Vamos seguir as mesmas regras. E eu quero contar uma historinha rápida. Eu sei que curso de quarentena eu tenho que falar pouco, mas essa lâmpada ela vem de uma lâmpada da aviação, né? Ela foi desenvolvida, na verdade, para avião. Então, o avião, ao pousar, ela é uma lâmpada chamada ACL, que usa em avião, que ele liga quando ele está pousando para poder ver a pista. É uma lâmpada de 4 graus, super fechada, 6 volts. E 6 volts para também conseguir ter um filamento bem fininho e precisão nesse facho. Ela é extremamente fechada. E ele consegue, vamos dizer, enxergar a pista a uma distância muito longe. Por isso que ela tem um ângulo de abertura muito fechado. E aí foi aproveitado para a arquitetura. Tirou-se o vidro que tinha aqui por uma questão de custo e também não tem a necessidade de vedação, porque é para usar dentro, né, de um spot, dentro de um ambiente. Então essa é a história da lâmpada R, que chamava ACL, que é Aircraft Light, e na arquitetura usa a AR. Vamos falar um pouquinho de ângulo de AR111, né? A gente tem uma projeção aqui com uma lâmpada de 24 graus, pé direito de 4 metros, e a gente consegue projetar nessa mesa aqui, que tem 1,70. Deixa eu só me achar aqui, ó. Uma mesa de 1,70, pé direito de 4 metros, uma R de 24, projeta lá. E é muito legal que você projeta a luz na mesa, não na cabeça das pessoas. Ela te permite esses fachos, tá? Esse render aqui a gente forçou para a gente entender essa angulatura. Isso aqui só ocorre se você jogar fumaça aqui, né? Porque a luz se revela no material, não vai se revelar no ar. O que é mais legal ainda, porque você vai ter a luz da mesa e vai criando todo esse efeito. Então é uma lâmpada cara, é uma lâmpada que tem que ter conceito para usar, áreas de circulação, áreas de
É para quadro, é para objeto, é para coisa que você quer contraste. Quando você quer subir, destacar aquele produto, você trabalha com essa lâmpada porque ela tem um entorno escuro e aquele centro claro e você consegue destaque, tá? A próxima lâmpada que nós vamos falar é da Par 20, que ela tem algumas diferenças. Eu acho que posso falar 2 horas aqui de lâmpada. O mais importante, se tiver que gravar alguma coisa, é o efeito. Eu vou mostrar uma e outra. Registra isso e se relaciona com isso. O ideal é que você tenha essas lâmpadas aí para testar e se relacionar profundamente com a lâmpada. A gente não pode... Eu vejo muito assim projeto que as pessoas colocam aquilo que é vício de projeto, que é o que todo mundo coloca, Par 20 no box, de croix em cima da bancada do banheiro, tá? Mas não tem não entende a característica daquela luz, o que realmente é aquele efeito. A gente tem que entender esses efeitos e pensar num espírito de luz, e aí a gente traduz para a lâmpada, não o contrário, não sair colocando lâmpada. Então olha só que legal, a gente tem aqui a R, que eu já falei 200 vezes que ela tem o facho fechado, a gente tem aqui o field e aqui o beam, que é o facho concentrado. Ela é bem marcada. A par é exatamente o contrário, ela também é uma lâmpada de destaque. Ela também tem aquela cápsula halógena dentro. Deixa eu só puxar aqui para ver se eu não resolvo tudo. Então aqui a gente tem o facho da Par. Dá para ver que ela tem um degradê bem suave. Por quê? Ela tem uma lente rugosa que permite essa história aqui. E já a R, ela é bem mais marcada. Ó, a R, Par. Minha mão com a sombra da Par. A câmera não ajuda a mostrar o que eu queria, que é o entorno da sombra. E vamos tentar aqui a minha mão na sombra da AR. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, em termos de aplicação, você precisa fazer um balcão. Você pode usar uma Par, porque vai ter uma porção de lâmpadas e uma mistura melhor que a outra, que ela tem essa característica mais... Lembra da primeira aula que eu falei de luz soft? Ela é uma luz mais soft, ela é uma luz que mistura melhor uma com a outra. Contar um pouquinho da história da lâmpada Par. E olha que legal que eu trouxe para vocês. Essa aqui é a Sealed Beam, que é uma lâmpada da GE do começo do século. Foi desenvolvida para colocar na frente da locomotiva. Aí a indústria automobilística adotou disso. Aqui é o farol do Fusca. A iluminação cênica também se apropriou disso e criou o refletor... aquele italiano longo, né? Criou aqueles spots de par, né? Que é uma lâmpada par. Ela chama-se par porque ela tem este formato parabólico, que forma uma parábola. Ela é de vidro, ela é blindada, ela pode ser usada em área externa, em banheiro. Não essa, tá? Essa aqui é da onde surgiu, né? Então aí a gente vai falar aqui da lâmpada, no caso, Par 20, ou a Par 30, então essa daqui é a Par 20 para pé direito normal, pé direito 2,80, e a Par 30, que é a versão dela maior. É esse nome mesmo em todo lugar do mundo. A Par 30 ela é 90 watts e 90 milímetros de diâmetro, a Par 20 é 70 milímetros de diâmetro, 50 watts. Torno de fluxo luminoso 550 e a Par 20 820. Quando você fala de LED, você vai falar Par 20 12 watts e Par 30, 12 watts e Par 20, em torno de 7 watts. É o que a gente vai costumar encontrar no mercado. Essa aqui já é de LED, já é com IP65, é a mesma arquitetura de lâmpada, uma lâmpada de vidro com essa lente rugosa. Então, hoje, o LED já conseguiu chegar exatamente na lâmpada halógena, o que era, com a mesma temperatura, com um IRC que não é igual, mas é muito próximo. Ela tem dentro dela a mesma lâmpada cápsula, aquela lâmpadazinha que eu mostrei. Ela vai jogar 100% do calor no sentido do facho, né? A tradicional tinha isso. E a lâmpada par, ela tem essa característica da gente poder usar em cozinha, em coifa, porque ela é fechadinha. Agora vamos ver um pouquinho de aplicação dela, né? A gente tem... Opa, deixa eu só tirar aqui essa parede.
1, 2, 3. Então a par 20 ela é muito usada para iluminação de box por ela ser fechada. Aqui então a gente já deu uma aplicação de box para entender um pouquinho melhor. Nós estamos falando de um pé direito de 2,80, uma par 20 de 36 graus, a gente consegue 90 centímetros de diâmetro. Então se você tem uma sala de banho e tal, você vai precisar de colocar mais de um spot. Toma cuidado com esses duchas que vêm do teto para não projetar a lâmpada em cima da ducha. Agora eu vou tentar um pouquinho de tempo contar uma história legal para vocês. Eu falei que essa lâmpada aqui é a par, beleza? No Brasil, na iluminação cênica, ela é usada até hoje largamente. Hoje o LED está praticamente em 100%, mas foi muito, muito usada essa lâmpada. E o que acontece? Teve um momento que foi fechada a importação no Brasil, o brasileiro é muito criativo, precisava pôr as peças precisavam funcionar, e essas lâmpadas eram da GE, americanas, e não conseguia entrar. E como eram da GE, elas vinham em 127 volts, que é o padrão nos Estados Unidos. E o que eles faziam para ligar em teatros, que são instalações comerciais, geralmente a rede é 220? Eles ligavam de duas em duas, então eles ligavam em série duas lâmpadas par, e aí ligava na rede duas lâmpadas par, ou seja, se uma queimasse, a outra ia queimar também. Beleza. Aí não conseguia lâmpada, essas lâmpadas queimam, elas têm uma durabilidade baixa, principalmente as de iluminação cênica, que são para usos curtos e são de 1000 watts. E aí foi usado isso aqui, que era o que tinha, que são as lâmpadas, o nome popular disso é lapiseira, ou palito, ou halógena, simplesmente. Halógena é tecnologia, mas as pessoas se referem a esse tipo de lâmpada como halógena. E a nomenclatura correta dela é QT, que é quartzo tubular DE Double End. E aí você tem essa que é de 150 watts, 70 milímetros. Tem o tamaninho maior que vai para 119 milímetros, que aí tem variações de potências. 300, 500, aí tinha a de 1000 e a de 2000. Hoje existe isso com LED, porém não tem o mesmo fluxo luminoso, que era para usar em refletores. Hoje os refletores são de LED CLB ou LED SMD. Então vale a pena se comprar uma de LED se você tem uma luminária muito bonita, uma luminária indireta, mas é uma lâmpada bem cara e não vai ter o fluxo dessa. Mas voltando para a história que eu estava contando da Aparo. O que eles faziam? Eles abriam, davam um jeito de abrir esse vidro e colocavam essa lâmpada aí dentro. Acabava com a ótica, mas funcionava de alguma forma, tinha alguma luz para utilizar. E aí eles associavam que a lâmpada par era porque eram ligadas de duas em duas, por causa da tensão nos Estados Unidos, que era 127. Mas não, é por causa de parabólico, por isso que é par. E aí eles falaram, então, que essa lâmpada era ímpar. Essa aqui ela é a par, essa aqui é a ímpar. Então é só uma curiosidade aí da história do Brasil na iluminação cênica que teve essa brincadeira. Vamos falando aqui de par 20, eu acho que é isso. Aí par 30 a gente usa para pé direito um pouquinho mais alto. Dá uma aplicação para vocês numa sala que tem um pé direito duplo, alguma coisa, espaçamento da parede de 1 metro, direcionamento aqui, o ângulo de ataque de 25 centímetros, conseguimos 160 com 120. Então, você pode utilizar a par 30 pode ser usada em ambientes comerciais, vitrines, todo esse tipo de aplicação. Lâmpada tubular, né? Tubular, aqui. É uma tecnologia que começou com a fluorescente, que era muito usada por uma questão de economia em todos os ambientes comerciais, industriais. E hoje a gente tem o tubo LED, que é para fazer um retrofit nas luminárias que foram desenvolvidas para tubo LED e já estão instaladas. Porém, hoje você tem luminárias que já foram desenhadas para o LED, né, com a tecnologia, com o driver remoto, porque aqui é um driver de baixo fator de potência. Que aí o que acontece? Quando você tem uma luminária de alto... uma luminária completa, um conjunto de 48 watts, a norma, o Inmetro vai garantir que você tenha um alto fator de potência nessa luminária. E ele permite para produtos de baixa potência ser baixo fator de potência. E aí, então, para conseguir essas dimensões, colocar a eletrônica aqui dentro. Então, não é o ideal. Você vai conseguir aumentar a expectativa de vida e tal, mas é o sistema que tem no mercado. Essa daqui é a T8, a gente vai encontrar basicamente em 3 tamanhos, que é de 60 centímetros, que pode ser 9 ou 10 watts, mais ou menos 810 lumens. A de 1,20 m, que vai ser 1.700 lumens, e
e a de 2,40, que é para substituir uma lâmpada chamada HO, que é High Output, que é uma tubular grande que usava antigamente. Existe também o modelo T5, que é aquele modelo mais fininho. Ela vai seguir mais ou menos o mesmo fluxo luminoso. E a diferença entre as duas no LED é basicamente o diâmetro. Elas têm comprimentos um pouquinho diferentes e soquetes diferentes. Esse aqui é o G13, que é o tomadinha, e a T5 usa o G5, que é um soquete um pouquinho mais fino. Só explicando o porquê disso. Quando a gente tinha a tecnologia fluorescente, esse era o padrão, tá? Então a gente começou em T12, que era 12/8 de polegada, foi para T10, foi para T8. O que eu peguei, tá? Era T10, que era 40 watts. Então era a lâmpada de 40 watts, 1,20 m. Vamos focar nessa lâmpada que ela é a mais utilizada. Então vamos pensar o seguinte, uma lâmpada de 40 watts, com 1,20 m, 2.700 lumens. Beleza, tô falando de T10. Aí veio a T8, que é esse tamanho que está aqui. A gente tinha 32 watts, 2.700 lumens, 1,20 m, beleza. Aí veio o LED. Aí, na verdade, antes do LED, veio a T5, que era essa outra tecnologia que eu estou falando, que era essa lâmpada mais fininha. Então, ela era 28 watts, 2.700 lumens. Percebe que a gente está em 28 watts e a gente começou em 40 watts e elas todas são 2.700 lumens e a gente só está falando de lâmpada fluorescente. Eles fizeram isso justificando que é um outro sistema, né? É um outro tipo de reator, então você não pode deixar o mesmo tipo de soquete, porque a pessoa não tem como adivinhar o reator que está lá dentro e na hora da substituição vai dar algum tipo de problema. E também para vender luminária nova e fazer a pessoa trocar todo o sistema, né? Então, foi feito outro soquete e 2 milímetros de diferença justamente para não dar o contato e você não conseguir aproveitar a luminária. Só que isso era um sistema caro, o T5. A T5 sempre foi cara. E aí o LED veio, muito caro também, e aí começou a baratear. E ele começou com T8 por uma questão de dimensão, para conseguir colocar a eletrônica aqui dentro. Então ele era mais caro que a T5 e tinha muita luminária T8 no mercado. E bombou assim muito. Então, basicamente, 99% dos LEDs que você vai achar tubular são T8. Porém, existiram sistemas que foram desenhados para T5 e que não são tão antigos, coisas de 10 anos atrás, coisas de 5 anos atrás, ainda se colocava isso. E aí hoje tem LED T5 para substituição disso, tá? Mas são muito caros, porque é uma coisa muito fora da curva e acaba que reflete isso no preço. Vamos falar de lâmpada vela. Lâmpada vela é a que nós temos aqui. Hoje a gente nem fala mais de outra tecnologia, ela começou como uma lâmpada incandescente com esse formato de velinha, que pode ser vela lisa ou vela chama, que tem esse biquinho torto, esse acabamento âmbar ou acabamento cristal, e tem aquele modelinho que é mais ou menos próximo a esse, né, que tem esse leitoso aqui com uma parte do corpo plástico. Se você tem um lustre que tem uma cúpulazinha, pode usar esse que é mais barato e ilumina mais. Se você tem um lustre de cristal, você obrigatoriamente tem que usar esse, senão o teu cristal não vai brilhar. Se você colocar uma peça dessa no lustre de cristal, que no caso é uma bulbo, mas poderia ser uma velinha, não vai dar a cintilância necessária.